Olá para você, telespectador da TV Cidade. Está começando mais uma edição do programa Papo Saudável. Nós que levamos até você de segunda a sexta-feira assuntos interessantes, assuntos esclarecedores das mais diversas áreas da saúde. Queremos lembrar que você pode acessar o nosso site no www.tvcidade.net. Através dali, acessar ao vivo a nossa programação e também conferir todos os horários do programa Papo Saudável e também dos outros programas da nossa emissora. Esta semana nós vamos falar sobre psicoterapias e para falar sobre este assunto nós recebemos na edição de hoje a psicóloga Alana Dalla Costa Fantin, que é especialista em saúde mental e psicanálise. Em primeiro lugar, Alana, seja bem-vinda ao nosso programa Papo Saudável. Obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esse tema. Com certeza, Alana, o assunto é bastante amplo, nós teríamos aí possibilidade de abordar ele durante programas e programas, né? Mas para nós deixarmos o nosso telespectador a par deste assunto, nós já podemos colocar. Alana, o que é a psicoterapia? A psicoterapia, na verdade, nós podemos pensar em psicoterapias, né? Eu coloco no plural, Gustavo, porque existem diferentes escolas, diferentes abordagens teóricas e técnicas sobre o sofrimento humano, o comportamento humano, né? E existe hoje, nós temos então uma disseminação de teorias e técnicas, fruto do avanço tecnológico e científico também que nós vivenciamos. De um modo particular, eu gostaria de falar da psicoterapia psicanalítica, que é a área onde eu tenho trabalhado, onde eu venho atuando e estudando, que é uma psicoterapia que tem origem na psicanálise, nos estudos de Sigmund Freud, ter o rigor teórico que a sustenta. Então, a psicoterapia, de um modo geral, independente da sua abordagem, é um tratamento, né, que visa aliviar o sofrimento emocional, visa dar autonomia, liberdade ao sujeito que a busca, que está em algum sofrimento emocional. Alana, e o que leva as pessoas a procurar a psicoterapia? Existe resposta? Por que elas procuram a psicoterapia? Para poder esclarecer um pouquinho esse ponto, eu gostaria de fazer uma retomada histórica, né, especialmente na psicoterapia psicanalítica, pensando em como ela surgiu, né? Na verdade, Freud era um médico e quando ele atendeu pacientes jovens, mulheres, com alguns sintomas físicos, mas que não tinham conexão com nenhuma origem fisiológica, né? Ele começou a ficar atento a qual seria a causa, a origem dessa sintomatologia. E foi justamente uma paciente, ao relatar sobre os seus sintomas a Freud, que pediu a ele que ficasse calado e a escutasse. Foi aí que Freud se permitiu escutar pela primeira vez e, a partir de então, desenvolver uma teoria e uma técnica da cura pela palavra, né? Então, inicialmente, o que Freud escutava e tratava eram mulheres jovens e histéricas, né? Aquele sintoma histérico clássico que faz conversões no corpo, né? Como paralisias, que são conhecidas classicamente. Depois, com o avanço dos estudos, a psicanálise se expandiu e começou a se ocupar também de outros sintomas, sintomas fóbicos, obsessivos, ansiosos, depressões de diferentes níveis, vamos chamar assim. E atualmente nós podemos considerar que a psicanálise está abrangente na sua área de atuação, tanto que ela se ocupa do tratamento de crianças e também de pacientes regressivos, como são os psicóticos, né? A psicanálise ainda se destina, hoje ocupa um espaço dentro das instituições públicas, serviços de saúde mental, ambulatórios, né? Não está mais privada ao consultório. Então, as pessoas que buscam hoje uma psicoterapia são muito diferentes daquelas que Freud iniciou os seus trabalhos. Hoje, esse público é muito mais heterogêneo, né? E traz questões muito contemporâneas.
Um exemplo disso que nós temos hoje é a mutação cultural, que leva a novos sintomas psicológicos, psicopatológicos, não é? Nós temos hoje uma crescente busca de jovens entre 18 e 30 anos, o que é novo em termos de clínica, jovens que vêm com uma queixa que não é a mesma das histéricas do Freud, que reprimiam os seus desejos e, portanto, geravam sintomas, né? Hoje a queixa desses jovens é justamente de que eles não sabem mais o que desejar, né? Esses jovens imersos numa cultura que oferece tantos objetos de satisfação e de prazer, né? Uma cultura mercantilista, esses jovens ficam um pouco perdidos diante de tanta oferta e já não sabem mais do que se trata o próprio desejo, né? Alana, e para mudar esses comportamentos, como que funciona todo esse processo? Por exemplo, estamos no mundo mercantilista, estamos no mundo consumista, e este adolescente, né, que acaba não sabendo mais o que desejar, vem até o consultório psicológico e já traz no histórico familiar uma família que é consumista, uma família que acaba fazendo a compra de qualquer tipo de objeto apenas pelo simples desejo. Como fazer esse tipo de trabalho com um adolescente, com um jovem, melhor, que já está mergulhado neste estilo de vida? Existe, claro que existe a possibilidade de como fazer isso. Nós temos aí que considerar, vamos pensar em dois polos que não são opostos, né, mas que se complementam aí. De um lado, esse indivíduo, né, que traz um sofrimento, que traz uma angústia. De outro lado, não só a família, né, mas toda uma sociedade, né? Há um consenso social que faz demandas de que nós devemos consumir, devemos ter, e que isso nos trará a felicidade, o que é um equívoco, né? Então, de fato, é um desafio para qualquer terapia hoje, porque nós não estamos lidando apenas com um indivíduo em sofrimento, nós lidamos com uma consequência que é de uma problemática social, né? Hoje, onde a máxima é pagando bem que mal tem, né? Onde a máxima é você ter prazer, você ter satisfação sem limite, de fato, o sujeito ele fica um pouco perdido, desorganizado do ponto de vista emocional para atender tanta demanda desse imaginário social. E aí que vem a psicanálise contribuir no sentido de que ela vai na contramão dessa lógica da massa. Ela vai justamente se propor a escutar esse indivíduo, esse sujeito que está em sofrimento e proporcionar a ele, através da sua escuta, um espaço de reflexão, de análise, de autodescoberta, que ele possa então aprimorar as suas habilidades, que ele possa descobrir as suas potencialidades através de um fazer criativo no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida afetiva, né? O que nós vemos hoje é uma sociedade fruto de uma ideia de que onde não, o limite deve ser sempre transposto, ou melhor, de que não há limites, né? E isso desorganiza o sujeito, isso coloca o sujeito em sofrimento também. Por isso, muitas vezes, o terapeuta acaba sendo um ponto de equilíbrio no sentido em que consegue possibilitar ao sujeito que ele se reorganize e vá em busca da própria autonomia. Alana, esse reequilíbrio do indivíduo é muito importante, eu acho, nós colocarmos isso ao nosso telespectador, porque nós ouvimos bastante gente colocar o seguinte: todo mundo deveria fazer terapia, independente de ter algum tipo de problema ou não. Porque essa mudança de consciência da população que cada vez está valorizando mais esse profissional, chegando e realmente dizendo todo mundo deveria fazer terapia. Realmente este é o equilíbrio para as nossas vidas? Vamos tentar pensar um pouquinho, porque eu vejo que essas verdades que são consumidas também por aí como os produtos, elas podem ter várias facetas. De um lado, vejo que existe sim um reconhecimento do profissional, da ciência psicológica, e isso é muito importante. Ok, nós queremos ir a um breve intervalo comercial aqui pela TV Cidade e na sequência nós voltamos conversando sobre psicoterapias. Breve intervalo, voltamos em seguida.